Olá, eu trouxe hoje um texto para a gente conversar, que é do Livro dos Médiuns, capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que é sobre a influência moral do médium. Eu fiz um resumo porque é uma parte bastante longa, é a questão 230 do Livro dos Médiuns. Eu vou começar, depois a gente vai conversar. Assim como as influências atmosféricas atuam perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo, porque o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns foram escritos no século XIX. Do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba às vezes a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Quem está respondendo é um espírito. Então ele está dizendo que muitas vezes o médium atrapalha quando eles querem se comunicar. Deve riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. O espírito sugerindo, aconselhando que as mensagens muito malucas se ignorem. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui pelas que lhe são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. E também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas, que de boa fé julga resultarem de uma comunicação intuitiva. É de se apostar então 1000 contra 1 que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium, animismo, né? Na dúvida, abstente, de novo os espíritos estão aconselhando. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crivo da razão e da lógica e rejeitai destemidamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repetir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Uma só teoria errônea. Foi o espírito Erasto que deu essas respostas no Livro dos Médiuns. Eu trouxe esse assunto para a gente conversar hoje porque estamos numa pandemia. O desespero e a angústia das pessoas, ele vai tomando proporções. Desculpe, a minha bronquite, ela tá a 1000 também. O desespero e a angústia das pessoas vai tomando proporções muito grandes e muitos médiuns, muitos centros espíritas, muitos ditos médiuns popstars, eles se veem na obrigação de colocar, digamos assim, uma mensagem pomposa no ar, né? Espalhar. É como se fosse assim aquela vontade que toda tiazinha do WhatsApp tem de espalhar uma fake news. Muitos médiuns têm exatamente essa mesma vontade de espalhar uma mensagem. E aí eles arranjam um nome de um espírito famoso ou de um espírito conhecido em determinados nichos, e aí eles mandam brasa, né? Escrevem laudas, normalmente uma linguagem muito rebuscada, mas daquelas coisas que a gente lê e a coisa não diz nada,
né? Mas é uma necessidade que estes médiums têm de se fazer presente. As mensagens mediúnicas, elas deveriam, e normalmente não é isso que acontece, elas deveriam ser estudadas e não divulgadas. Uma mensagem mediúnica que vem para determinado grupo de estudos ou grupo de atendimento espiritual, ela é para aquele grupo. Aquele grupo deveria estudar aquela mensagem. Mas o que se faz hoje é que se a tiazinha lá, médium de não sei aonde, ou... E normalmente são ainda mensagens de cunho político de extrema direita. São mensagens quase bolsonaristas, né? Botam a bandeirinha, botam a minha pátria, botam... Então a gente precisa voltar lá para o livro dos médiuns escrito no século XIX, onde eles nos diziam: descartem. Isso que não serve, isso que não fecha com a lógica, isso que não tem nenhum tipo de respaldo com a ciência, descartem, né? O espírito estava respondendo uma pergunta feita no século XIX, por isso que ele usou o telégrafo. Hoje nós temos várias outras ondas, né? Nós temos celulares, nós temos televisão, nós temos diversos fatores tecnológicos que podem causar interferência, né? Interferência, que a atmosfera pode ser a causa de interferência nesses equipamentos tecnológicos todos. Então, nós precisamos ter o bom senso para nos colocar diante de determinadas ditas mensagens mediúnicas, e aí vai para livros também, né? Livros mediúnicos que, meu Deus, fazem uma salada, fazem uma coisa, poderiam ser colocados na categoria de ficção. Ótimo, ler um romance de ficção, mesmo que seja um romance ditado por algum espírito, né? Um romance mediúnico de ficção, perfeito. Agora, querer trazer determinadas leituras, determinados romances para a realidade, para dizer que sim, esses romances eles refletem toda a realidade. Olha, gente, aí a gente tá deslizando, tá escorregando numa vala muito perigosa, né? Que é a vala do misticismo, da fé cega, do dogmatismo. Se a gente for... Eu me lembro que teve uma época que tinham mensagens mediúnicas falando do venerando, né? Do venerando que viria, o espírito, digamos, vingador, que viria destruir toda a corrupção do país. E aí eles colocavam bandeirinha flutuante, aquele olho verde. Sabe, eu li aquilo e eu pensava, meu Deus, mas do que estão falando? Depois a gente começou a perceber que eles estavam falando do Moro, Sérgio Moro. Sérgio Moro, o venerando, que depois então ficou mais claro, porque o médium de direita, o famosíssimo senhor médium de direita, de extrema direita, né? Não, ele não é de direita, ele é de extrema direita. Ele dizia, né, que o Sérgio Moro era o venerando. Aí veio a Lava Jato, mostrou aquela imundície toda que rolou naquele lawfare, mostrou todas as baixarias e todos os interesses escusos e espúrios envolvidos naquilo, que basicamente era movida por ganância, por dinheiro, né? E aí, não teve mais nenhuma mensagem desmentindo aquilo e dizendo, não, pois é, não, fica por isso mesmo. Eles lançam, né, muitos idiotas, coitados, nem são idiotas, são pessoinhas que estão ali no WhatsApp, querendo loucamente passar uma fake news, dar um furo de reportagem, alguma notícia. São pessoinhas que estão ali fechadas na sua bolha. E agora, com o coronavírus, agora com essa pandemia, muitas mensagens vêm também
disso, daquilo, é karma, karma disso, karma daquilo, karma do Império Romano, karma... Gente, por favor, o que é isso? Vamos ter um pouco de bom senso. Evidentemente, todos nós vivemos num planeta de expiação e provas. Evidentemente. Agora, por favor, quando a gente começa a querer colocar tudo na conta do karma, aí a gente já está entrando numa outra seara, né? Tudo é expiação coletiva, tudo é por causa do Império Romano. Aí nós já estamos entrando numa outra seara. Aí a gente já está entrando na seara do fanatismo. Esse mesmo fanatismo bolsonarista que vai para as ruas, cuspir um na cara do outro, com bandeira, meu Deus, bandeira, não posso mais nem ver a nossa bandeira, que tragédia é essa? Então, se a gente não tomar cuidado com essa questão de mensagens mediúnicas, nós vamos escorregar numa vala muito perigosa de seita fanática, como é a seita bolsonarista, né? Que são pessoas completamente fanáticas. É gente ajoelhada na calçada, em plena pandemia. É gente impedindo que ambulâncias na Avenida Paulista possam passar. É esse tipo de coisa que nós estamos vendo. E os espíritas que não se cuidarem, que não usarem o bom senso, a lógica, a racionalidade, né? Que não tiverem esse cuidado, estarão agindo como aquelas tiazinhas de WhatsApp. Aquelas que passavam aquelas mensagens todas, né? Que juravam que existia o kit gay e outras coisas por aí. Então, gente, é esse o recado que eu deixo. Bom senso de espíritos zombeteiros, o mundo tá cheio, encarnados e desencarnados. Se um médium se coloca ali à disposição para um espírito zombeteiro, lógico que vai vir horrores, vão vir assim pérolas. E sobre esse assunto, eu tenho um vídeo um pouco mais longo até que fala sobre as mistificações. Se vocês quiserem procurar, procurem. Eu acho que está nos estudos do Caminhos do Espiritismo. A playlist Caminhos do Espiritismo, do 247. Por hoje era isso. Vamos ter bom senso e vamos ser racionais. Por favor, vamos ser racionais. Esse é o apelo de hoje. É um assunto que a gente deve continuar porque ele é bem extenso. Até a próxima. Fiquem bem, se cuidem, continuem na quarentena. Até mais.